Esse vídeo será dividido em duas partes. A primeira parte contará como foi o início da vida da Imperatriz Amélia de Leuchtenberg, sua vinda ao Brasil e sua partida para a Europa, de 1812 até 1831. A segunda parte contará como foi a sua vida na Europa, de 1831 até 1873. Você está assistindo a parte 1. Nascida no dia 31 de julho de 1812, em Monza, que na época fazia parte de Milão, Amélia Augusta Eugênia Napoleona foi a quarta dos 7 filhos do general francês Eugênio de Beauharnais e sua esposa, a princesa Augusta da Baviera. Ancestralidade. Seu pai era filho de Josefina de Beauharnais e seu primeiro marido, o Visconde Alexandre de Beauharnais. Após a morte de Alexandre, guilhotinado na Revolução Francesa, Josefina então casou-se com Napoleão Bonaparte, e Eugênio foi adotado como filho e titulado como vice-rei da Itália posteriormente. Sendo assim, Amélia era neta adotiva de Napoleão Bonaparte. O pai de Dona Amélia recebeu o maior elogio que um militar poderia receber, vindo do próprio Napoleão, que disse: "Sobre o príncipe Eugênio, meu enteado, acredito que jamais existiu um homem melhor ou mais educado, mais atencioso ou mesmo mais atento." Eugênio era realmente uma pessoa de confiança para Napoleão Bonaparte. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Clique no sininho para ativar as notificações. Já a mãe de Amélia era filha do rei Maximiliano I José da Baviera e da princesa Augusta Guilhermina de Hesse-Darmstadt. Irmãos e família. Os pais de Amélia, Eugênio de Beauharnais e Augusta da Baviera, tiveram 7 filhos juntos. São eles: Princesa Josefina de Leuchtenberg, rainha consorte da Suécia e Noruega; Princesa Eugênia de Leuchtenberg, Princesa de Hohenzollern-Hechingen; Príncipe Augusto de Beauharnais, Duque de Leuchtenberg, Duque de Santa Cruz e Príncipe Consorte de Portugal; Princesa Amélia de Leuchtenberg, Imperatriz Consorte do Brasil; Princesa Teodolinda de Leuchtenberg, Condessa de Wilhelm de Württemberg; Princesa Carolina, falecida ao nascer; e Maximiliano de Beauharnais, Duque de Leuchtenberg. A família vivia em um palacete de verão em Monza. O nascimento de Amélia coincide exatamente com o declínio da era napoleônica. Então, quando a pequena Amélia contava com apenas 2 anos, ocorre a queda de Napoleão e de seus apoiadores, incluindo de seu braço direito, que era justamente o pai de Amélia, Eugênio. Depois disso, o pai de Amélia decidiu nunca mais se envolver com os assuntos franceses. O avô materno de Amélia, o rei Maximiliano I José da Baviera, ofereceu asilo à filha e à família,
onde passaram a viver em Munique. Amélia e seus irmãos passaram a infância em uma corte bávara. Dos 2 aos 17 anos. Praticavam a educação francesa, falavam francês, vestiam-se à moda francesa e cultuavam a memória de Napoleão. Quando seu avô materno faleceu, a família de Amélia ficou em uma situação ainda mais complicada, porque quem assumiu o trono foi seu tio, o irmão de sua mãe, o rei Luís I. O rei tinha muito receio de que seu cunhado Eugênio usurpasse o trono, pois na época existia uma oposição que planejava levar alguém da nobreza napoleônica de volta ao poder. Realmente, Eugênio tinha todos os requisitos para subir ao trono, pois ele era jovem, popular, rico e um ótimo militar. Porém, essa nunca foi a intenção do pai de Amélia. Por medo, o rei Luís I passou a tratar a família de Amélia com uma certa antipatia e ódio. Embora a família de Amélia fosse nobre, seu parentesco com Napoleão atrapalhava a aceitação de sua família na corte e o reconhecimento de sua nobreza. À procura de uma noiva para o imperador do Brasil. Após ficar viúvo em dezembro de 1826, Dom Pedro I solicitou ao Marquês de Barbacena para encontrar na Europa uma segunda esposa. Não foi uma missão fácil dada ao Marquês de Barbacena, já que o imperador havia exigido 4 requisitos para aceitar uma nova esposa. Ela deveria ter um bom nascimento, ser bela, virgem e culta. Na época existiam muitas princesas com tais qualidades, mas nenhuma estava disposta a contrair matrimônio com o imperador do Brasil, pois a fama de marido infiel de Dom Pedro I estava propagada entre as cortes. Todos sabiam das humilhações que a arquiduquesa austríaca Leopoldina tinha passado no Brasil e da influência que a Marquesa de Santos, Domitila de Castro, fazia sobre o imperador. Dificilmente uma princesa com tais qualidades deixaria as cortes europeias, atravessaria o Oceano Atlântico para casar-se com um homem viúvo, pai de 5 crianças e com fama de mulherengo. Para entender melhor essa história, assista ao vídeo O Remorso de Dom Pedro I. Naquela época, quando um rei ou imperador ficava viúvo, ele não deveria permanecer nessa condição por muito tempo. Não era algo bem visto. Casamento era assunto de estado entre os reinos e deveria ser feito da forma mais rápida e vantajosa para ambos. Dom Pedro I ficou quase 3 anos viúvo, o que era considerado muito tempo naquela época, pois teve seu pedido de casamento rejeitado por mais de 7 princesas europeias. Para entender mais sobre esse episódio, assista ao vídeo. Dom Pedro foi rejeitado por princesas europeias? Após receber tantas negativas, o Marquês de Barbacena consultou Dom Pedro I e juntos decidiram diminuir os requisitos da noiva. Ela não precisaria ser mais culta ou ter um bom nascimento. Barbacena passou a procurar uma candidata apenas bela e virgem. A sorte do encontro. O ministro do Império Brasileiro em Paris, Visconde de Pedra Branca, acabou encontrando uma princesa bávara, chamada Amélia de Leuchtenberg, e achou nela as qualidades que Dom Pedro queria. Vale lembrar que a primeira vez que o imperador a pediu em casamento, Amélia tinha apenas 15 anos, e a resposta de sua mãe foi não, pois ela era muito jovem e não tinha sido apresentada à corte ainda. Por ser neta adotiva do general Napoleão Bonaparte,
Amélia e sua família tiveram dificuldades em serem reconhecidos como nobres, como já citamos. Entretanto, essa era a única imperfeição da princesa bávara Amélia, pois a moça era formosa, alta, bem feita de rosto e de corpo, com um belo rosto delicado e cabelos alourados. Seu nascimento deixava a desejar, e Amélia não era tão instruída e culta como Dona Leopoldina. Mas a princesa era virgem e bela, e isso que importava para o imperador. Quando a segunda proposta de casamento por Dom Pedro I foi feita, a mãe da jovem viu que era uma chance de Amélia elevar o status da família, pois se ela se casasse com o imperador, ela se tornaria uma alteza imperial, que era o título mais alto a ser alcançado. Nessa época, a mãe de Amélia estava viúva há 5 anos. Com isso, Amélia melhoraria a situação e a posição social de toda a sua família. E o rei Luís I da Baviera teria de tratá-los com mais respeito e dignidade. O casamento. Bom, o casamento foi feito por procuração, assinado na Inglaterra em 30 de maio de 1829, ratificado em 30 de junho, pela mãe e tutora da noiva, a Duquesa de Leuchtenberg. Nessa altura, Dom Pedro I contava com 30 anos e Amélia apenas 17. Naquela época, eram assim os casamentos. A imperatriz se casava lá na Europa por procuração e depois vinha para o Brasil conhecer seu esposo e sua nova pátria. Dom Pedro I enviou uma fortuna para que a princesa Amélia fizesse uma festa luxuosa. Entretanto, a princesa e sua mãe decidiram fazer uma cerimônia simples com poucos convidados. Amélia doou uma grande parte do dinheiro a um orfanato em Munique. Tal orfanato existe até hoje por conta do dinheiro doado pela segunda imperatriz do Brasil. O povo brasileiro ficou muito feliz em saber que a nova imperatriz também tinha um coração generoso, como a saudosa Dona Leopoldina. Foi confirmado no Brasil, em 30 de julho daquele ano, o tratado do casamento de Sua Majestade o Imperador com Amélia. A família da noiva enviou um retrato para que Dom Pedro conhecesse a fisionomia de sua futura esposa. Dizem que ao ver o belo e jovem rosto da princesa bávara, Dom Pedro ficou fascinado. No retrato, a bela Amélia usava uma rosa. Após a confirmação do casamento, Dom Pedro desfez permanentemente seu relacionamento com Domitila de Castro, sua principal amante que estava grávida e já tinha uma filha com o imperador, a pequena Duquesa de Goiás. Para entender melhor essa história, assista ao vídeo Domitila de Castro, parte 1, Marquesa de Santos. O imperador criou uma prova de suas boas intenções com Amélia, a chamada Ordem da Rosa, uma belíssima ordem honorífica de grande valor nacional e sentimental, atribuídos apenas a pessoas que prestaram valorosos serviços à nação. Essa ordem recebeu este nome, pois a rosa era a flor preferida da imperatriz Amélia. As recomendações para a viagem. O Brasil era longe demais. Eram 2 meses de uma viagem perigosa de navio. A Duquesa de Leuchtenberg, mãe de Amélia, aconselhou-a para que fosse amorosa com os enteados e desse todo o apoio aos assuntos brasileiros. A mãe da noiva solicitou o cientista médico e botânico Carl Friedrich von Martius, o mesmo que teria viajado com Dona Leopoldina da Europa ao Brasil em 1817, para que explicasse à jovem sobre a sua nova pátria.
Dona Amélia impôs uma condição para vir ao Brasil: que seu irmão Augusto, o Duque de Leuchtenberg, também se tornasse um Alteza Imperial, recebendo o título de Duque de Santa Cruz. Com isso, Augusto seria mais respeitado entre as cortes europeias. E, de fato, ele veio acompanhando Amélia a essa viagem ao Brasil e recebeu o ducado. A vinda ao Brasil. Amélia de Leuchtenberg chegou no Rio de Janeiro em 15 de outubro de 1829, bem antes da data prevista. Junto com Amélia e seu irmão, também desembarcou a princesa Maria da Glória, rainha Maria II de Portugal, filha primogênita de Dom Pedro e Dona Leopoldina. A menina tinha sofrido um golpe e voltava aos cuidados de seu pai, que estava muito preocupado com a causa da rainha portuguesa. Pouco depois do primeiro encontro do casal, os filhos do primeiro casamento de Dom Pedro conheceram sua madrasta ainda no navio que a trouxe e almoçaram todos juntos. As princesinhas Maria da Glória, Januária, Paula Mariana e Francisca ficaram encantadas com sua nova madrasta. Amélia cativou a todos, incluindo o príncipe caçula, Pedro de Alcântara. No dia seguinte, Amélia desembarcou e foi muito bem recebida pela corte. A vida de uma imperatriz, consorte no Brasil. Dona Amélia e Dom Pedro receberam as bênçãos nupciais na igreja de Nossa Senhora do Carmo, antiga Catedral Imperial. A beleza da nova imperatriz deslumbrou a todos. Ela usava um longo vestido branco e um manto bordado em prata à moda francesa. Depois da cerimônia, aconteceu uma celebração pública com fogos de artifício, e a corte foi servida com um grande banquete. Em janeiro de 1830, ocorreu a apresentação formal da nova imperatriz à corte, com um baile onde todas as damas vestiram a cor rosa. Esse fato fez a imperatriz ficar conhecida como a Imperatriz Rosa. Os jornais cariocas registraram que todos os tecidos e fitas de cor rosa ficaram em falta na capital do império. O casal passou 6 semanas na fazenda do Padre Correa, na Serra da Estrela, local onde futuramente seria fundada a cidade de Petrópolis. Mas e a filha predileta de Dom Pedro I, a pequena Isabel Maria Duquesa de Goiás? O que aconteceu com a menina? Foi banida para São Paulo junto com Domitila de Castro? Ou o que aconteceu? A imperatriz Amélia não tinha ideia da existência dessa filha bastarda de Dom Pedro I. Dona Amélia só ficou sabendo da existência dessa menina muitos anos depois. Entretanto, a família de Amélia sabia da existência dessa garota e tinham decidido ainda lá na Europa sobre o destino da pequena, que foi afastada de sua mãe e mandada para Paris. Dom Pedro demonstrou muita preocupação com a Duquesa de Goiás e ordenou que fosse enviado periodicamente boletins médicos sobre a saúde e bem-estar da filha bastarda. Além disso, a matriculou em um dos mais famosos e bem requintados internatos europeus. Ao instalar-se no Palácio de São Cristóvão, percebendo a falta de protocolo e a bagunça que verdadeiramente reinava, Dona Amélia impôs à corte como língua oficial o francês. Procurou atualizar a moda e a culinária, redecorou o palácio e renovou os serviços de mesa e pratarias, tentando organizar a corte que tinha virado uma baderna desde a morte de Dona Leopoldina. A imperatriz Amélia obteve sucesso em seu objetivo. Sabemos que ela se vestia muito bem, amava pulseiras, brincos e colares. Amélia era uma moça muito elegante e refinada,
fez questão de passar esse traço de sua personalidade na organização do palácio e no trato com os príncipes. A imperatriz era muito gentil, amorosa e educada. Ela dedicou-se a assegurar que seus enteados recebessem uma boa educação e convivessem em um ambiente familiar saudável. Os 5 filhos órfãos de Dona Leopoldina amaram sua nova madrasta, que os adotou como se fossem seus filhos biológicos. O caçula, que contava com apenas 4 anos, futuro imperador Dom Pedro II, passou a chamar sua madrasta de mamãe. A crise. O casamento do imperador foi muito importante para resgatar a popularidade e animá-lo em um momento difícil do novo império. Mas o entusiasmo gerado pelo casamento entre a população durou pouco. Com o intuito de angariar apoio entre as províncias do império, Dom Pedro I decidiu fazer uma viagem pelo Brasil, para obter mais apoio em seu governo, que estava em crise. Partiram para Minas Gerais, onde o casal foi mal recebido pelo povo. Evitando o pior, Dom Pedro I decidiu voltar para a capital imperial o mais rápido possível. Em 1831, o Brasil se encontrava em uma crise incontrolável. Dom Pedro I estava extremamente impopular. O Brasil tinha perdido a Guerra Cisplatina e, para completar, o Banco do Brasil acabou falindo. O povo pediu, e no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou, deixando o trono brasileiro para seu filho Pedro de Alcântara, na época com apenas 5 anos de idade. Dom Pedro I foi obrigado a deixar todos seus filhos no Brasil, pois as crianças pertenciam ao Império Brasileiro e não ao monarca pai. Foi uma decisão muito difícil a ser tomada e um golpe doloroso para Dona Amélia, que teve que partir a Portugal, deixando para trás todos os filhos que tinha adotado em seu coração, com exceção da primogênita Maria da Glória, que iria ser colocada no trono português. A imperatriz Amélia de Leuchtenberg morou pouco mais de 1 ano e meio no Brasil. Nesse meio tempo, ela colocou ordem na Quinta da Boa Vista e amparou os filhos de Dom Pedro I. Entretanto, ela ainda estava aprendendo a língua portuguesa e os costumes brasileiros quando teve que ir embora do Brasil. Antes de partir, Dona Amélia escreveu uma comovente carta a Pedrinho e suas irmãs. Quando ficaram sozinhos, a princesa Januária contava com apenas 9 anos, a princesa Paula Mariana com apenas 8 anos, a princesa Francisca com 6 anos e o príncipe Pedro de Alcântara com apenas 5 anos, como já citamos. Os 4 irmãos ficaram dessa vez órfãos de mãe, longes do pai e sem o carinho da madrasta. E aí? Gostaram desse vídeo? Querem saber o que aconteceu depois que Dona Amélia, Dom Pedro I e a Rainha Maria II foram para a Europa? Então assistam a parte 2. Valorize a história e compartilhe esse vídeo com seus amigos.